Nós temos uma cena da Arin acordando e também uma cena da Zero caída nos braços de Riko, como se ela estivesse ferida e talvez até morta. Morta nós sabemos que não, pela prévia do episódio 24, ou talvez até ela tenha sido morta e trazida de volta à vida pela Tenseiga de Sesshomaru, já que ele sabe que a vida da Arin está ligada com a vida da Zero. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre o episódio número 23 de Hanyo no Yashahime. E meus amigos, antes da gente falar sobre o que aconteceu nesse episódio, eu só quero dizer que como o tempo passa. A gente começou isso aqui em outubro, né, a fazer as análises dos episódios semana a semana, e desde então, há praticamente 6 meses, eu não sei o que é ter um sábado sem assistir um episódio 5, 6 vezes, tirar os prints das imagens, escrever um roteiro, pensar em debates que talvez vocês queiram, responder mensagens, e isso vai fazer muita falta se realmente o próximo episódio for o último, mas essa é discussão para outros vídeos que inclusive eu já fiz aqui no canal e ficam aí no card para vocês. Então, desde já, para manter a tradição que a gente vem construindo desde outubro, eu vou pedir para você deixar o seu like pra gente bater a meta de 700 likes. E eu sei que a gente vai conseguir, então por mais que essa seja a meta, continua dando like, vamos ultrapassar, vamos fazer muito mais. E se você não é inscrito, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, vou te convidar para se inscrever para se tornar um dos queridos aqui do canal, porque você com certeza vai gostar de pelo menos alguma coisa que você vai ver, então dá uma olhada nos vídeos, nas playlists que a gente divide por tema ou por anime, porque a gente fala de várias coisas aqui. Sem muita enrolação, vamos ao episódio número 23, o que eu tenho para falar sobre ele com vocês. Logo no início do episódio a gente tem uma continuação direta do que aconteceu no episódio 22, como a gente teve a conclusão dele, que era justamente Osamu Kirin, o professor da Towa Higurashi na Era Moderna, se encontrando com Souta Higurashi, e eu achei muito interessante e divertido, na verdade, ver como ele questiona o Souta sobre as ausências da Towa na escola, e ele responde justamente lembrando ao que o próprio avô fazia na época da Agome, inventando histórias de doenças. Eu achei isso muito divertido porque são os pequenos detalhes que fazem com que a trama se torne cada vez mais divertida e traga aquela sensação de nostalgia, sabe? É claro que Osamu Kirin traz uma série de questionamentos pra gente, inclusive eu já fiz alguns vídeos sobre ele, porque, como a maioria de vocês devem saber, o Seiyu, aquele que dá a voz ao personagem, é o mesmo que dá a voz ao Kirin Maru, e eu acho que nesse episódio fica ainda mais nítido, porque a entonação de voz entre os personagens é diferente, mas a gente tem uma cena de transição entre Osamu Kirin para Kirin Maru, onde é perceptível essa mudança da entonação, e a gente pensa, nossa, é o mesmo ator de voz. E nós podemos concluir que a preocupação de Osamu Kirin é a mesma de Kirin Maru, o cometa. Então eu já tinha dito isso pra vocês lá no episódio 21, que quando o Riko disse que o mestre dele tinha o hábito de olhar para as estrelas, eu acreditava que era uma preocupação em relação ao cometa. De fato, aqui a gente percebe que sim, inclusive que o cometa já está presente na Era Moderna, porém humanos ainda não são capazes de vê-lo a olho nu. Ou seja, Osamu Kirin consegue vê-lo, logo não é humano. E aí talvez vocês me perguntem, Avalon, você acha que Kirin Maru e Osamu Kirin são o mesmo? O que você acha? Eu acredito que sim, afinal o Seiyu é o mesmo tanto na versão japonesa quanto na versão americana, então não teria o porquê deles fazerem isso se o objetivo não fosse realmente que eles fossem a mesma pessoa. Eu não acredito que seja Kirin Maru necessariamente viajando no tempo. Acredito que ele possa estar presente nas duas eras ao mesmo tempo, como se fosse uma consciência simultânea que consegue estar presente tanto numa era passada, enquanto Kirin Maru, quanto numa era moderna. Então eles são de fato pessoas diferentes, mas que compartilham uma mesma consciência atemporal. A gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso num vídeo que eu tô preparando aqui, falando sobre o moinho do tempo, e é algo que a gente tem introduzido nesse episódio. Nós também vemos que a Zero continua no que sobrou do palácio de Zaioi, que é justamente onde Touga veio a falecer, e lá ela questiona Riko sobre como os poderes demoníacos de Towa se manifestam. O objetivo dela parece ser justamente libertar o verdadeiro poder, tanto de Setsuna, como ela fez no episódio passado, quanto o de Towa,
que ela pretende fazer neste episódio. Mas o Rico dá uma mentira ali e fala que ela é uma pessoa muito gentil e por isso acredita que ela não tem poderes demoníacos ocultos. E a Zero obviamente percebe isso. Eu acho isso interessante porque mostra que o Rico, de certa forma, deve realmente se importar com a Toa. Então, acredito que os roteiristas, eles não quiseram nos passar uma impressão de que, olha, o Rico mentiu esse tempo todo pra Toa. Não, ele se importa. Ele, de certa forma, tá tentando ainda protegê-la, ainda que a gente não tenha muito sobre isso ainda. Nós temos Jubei explicando sobre a lâmina de sangue e como funciona a característica de quem herdou o sangue de Sesshomaru, né? Pelo menos de acordo com os rumores. Eu acho interessante isso porque a gente tem uma dimensão aqui em Yashahime muito diferente do que nós tínhamos em Inuyasha. A maioria de vocês vai se lembrar que Touga, o grande Ino no Taisho, ele era muito conhecido e tinha uma história sobre ele. Porém, aqui em Yashahime, nós temos isso acontecendo com a Agome, como nós vimos no episódio 15. Nós temos isso acontecendo com Sesshomaru. Então isso é muito interessante, porque grande parte dos personagens já ouviram falar sobre o grande Sesshomaru, sobre a grande sacerdotisa que destruiu a Joia de 4 Almas. Isso é interessante porque mostra que os feitos deles acabam sendo reconhecidos alguns anos depois, pelo menos para os mais jovens, né? Os personagens mais novos que nós estamos conhecendo aqui. Isso encontra teias do Azusa no Yumihara e assim rastreando o cheiro que as meninas conseguem ir atrás da Zero. Um ponto interessante que eu quero colocar aqui para vocês é o porquê que Toa e Setsuna acabaram contratando a Moroha. Como a gente viu, elas receberam uma parte do dinheiro por conta de terem decapitado o Totetsu, né, que foi a recompensa obtida. Eu acho isso muito interessante porque pode ser um possível gancho de como a Moroha vai quitar as suas dívidas. Isso porque eu tinha comentado na análise do episódio 21 que talvez a Moroha agora com o dinheiro da recompensa do Totetsu quite as suas dívidas e seja livre. E a gente viu que não, porque ela dividiu a recompensa entre as três. Então agora, como ela vai receber a parte da Toa e da Setsuna como pagamento por ter ajudado a encontrar e a derrotar a Zero, provavelmente ela vai ter dinheiro suficiente para se livrar da dívida e se ver livre dessa vida de caçadora de recompensas. Isso porque é um bom gancho que foi criado no porquê manter a Moroha alguns outros episódios, ainda pelo menos até a conclusão desse arco, do que pode ser o único arco de Hanyo no Yashahime, pelo menos por enquanto confirmado, para garantir que ela só fosse ter a sua liberdade, digamos assim, no final. Eu gostei muito de ver a interação entre Kirin Maru e a mãe de Sesshomaru, mas eu gostei muito da interação dos dois porque eles têm aquele ar de respeito. Ela inclusive pede para ele deixar isso de lado porque ele se refere a ela como minha senhora, né, por conta dela ter sido companheira do Touga por algum momento, e ele parece ter ido ali num primeiro momento para se desculpar pelas atitudes da Zero, e ela diz que ela não se importa porque ela não liga para as netas, mas eu não esperava nada diferente. Não significa, por exemplo, que ela irá maltratar as netas, simplesmente que ela é uma Dai Yokai que não se importa com Hanyos e com humanos. Inclusive, achei interessante a fala dela sobre os Hanyos serem medidos, serem avaliados com a sua capacidade de sobreviver. Isso porque Kirin Maru usa dessa fala para dizer que ele estava preocupado em se conter em relação às meninas, então agora ele fica aliviado. Ou seja, eu acredito que o que a gente vai ter no próximo episódio é o Kirin Maru vindo pra cima com tudo. Porque agora ele simplesmente não precisa se preocupar em de repente desrespeitar, em ser grosseiro com a mãe de Sesshomaru, que é uma pessoa que ele parece respeitar bastante. Mas além dessa conversa, a gente percebe que ele está interessado em discutir sobre o moinho do tempo que não se moveu e que inclusive Akuro andou desaparecido pelos últimos anos, como é a fala da mãe de Sesshomaru. Bom, eu disse pra vocês que eu ia falar melhor sobre isso num vídeo específico e vou. Porém, me chama a atenção aqui esse questionamento sobre o moinho do tempo, que já nos foi dito anteriormente, que Kirin Maru ele está tentando distorcer o tempo para trazer uma era decadente. Inclusive, esse tal Akuro estando, que a gente vê depois ser uma espécie de, sei lá, criança, espírito, fada, o perfil dele no próprio site não menciona exatamente o que ele é, nem mesmo se é masculino, se é feminino, não traz informações, mas próprio Akuro, estando desaparecido há alguns anos, pode estar relacionado extremamente com o fato da Rin estar presa na árvore. Isso porque a gente vê justamente que
O Sesshomaru está ali tomando conta da Arin há um certo tempo. O Akuro, mais pra frente, nós vemos que está próximo da árvore onde a Arin está. E é justamente quando o tempo passa a correr um pouco para a Arin. Ou seja, quando ela desperta, num momento em que ela está prestes a morrer, o Akuro aparece. Então, isso me deixou bastante inquieto, pois e se o Akuro estiver relacionado ao tempo que não está correndo dentro da Árvore das Eras? Afinal, a árvore que também está relacionada com o tempo. Tudo isso deve estar interligado e eu vou explicar melhor num vídeo específico. Esse vídeo aqui eu quis separar para explicar muito mais sobre os sentimentos e as intenções da Zero, porque haviam muitas pessoas confusas, e eu inclusive, ao longo dos episódios, sobre o que a Zero sente, por que ela tá se vingando do Sesshomaru, se ela foi rejeitada pelo Touga, por que então se ela odeia Hanyoza ela não foi atrás do Inuyasha, uma série de coisas, e é isso que eu vou tentar discutir aqui. E eu acho interessante a gente observar que a Zero, ela parecia estar aguardando as meninas justamente naquele local, porque ela estava preparada para morrer. Esse enfrentamento com as meninas, o fato dela querer liberar o poder das duas gêmeas, era justamente que ela realmente gostaria de morrer no local onde Touga faleceu e, consequentemente, levar a Arin consigo. Então, só passando ali alguns acontecimentos, a gente tem ali a Towa e a Zero lutando, ao mesmo tempo que Setsuna e Riko estão se enfrentando. O enfrentamento dos dois é interessante, ela dá uma provocada no Riko falando sobre a Towa. Principalmente uma cena incrível que eu julgo ser a melhor cena de batalha desse episódio, é a cena da Moroha. Então a gente tem a Moroha usando o Koryuha, e aí logo quando a Zero tenta desviar o Koryuha, ela aproveita de um guarda-chuva para fazer com que o Koryuha seja refletido e retorne, e então ela usa o seu próprio poder junto com o ataque da Zero para devolvê-lo em um grande Bakuryuha muito interessante. Eu gostei bastante dessa cena de luta. Nós temos a Moroha entre os poderes de espada, os poderes de yokai e também os poderes sagrados com as flechas. Gostei muito dessa cena de batalha dela, ela em cima da Kirara. Para mim foi o melhor de batalha desse episódio. Inclusive achei muito interessante a maneira como as cinzas de Ino no Taisho ainda guardam um resquício de seu poder. Mas vamos finalmente conversar sobre o motivo desse vídeo, que são os sentimentos da Zero. Isso porque agora a gente vai pular entre algumas cenas, que são justamente a cena em como a Zero fica incomodada ao descobrir que as 7 pérolas foram reunidas naquele mesmo local, que é o local onde o Touga veio a falecer, e então como ela acaba sendo morta pela Setsuna e como ela se comporta enquanto conversa com a mãe de Sesshomaru. O que eu acredito é que justamente a Zero não só não superou a rejeição de Touga, como ela acabou usando isso para tentar se livrar dos sentimentos. Então, quando ela fez aquele desejo para a Joia de 4 Almas, ela tentou abdicar dos sentimentos dela, assim, junto com o poder yokai. Porém, mesmo assim, a gente vê que ela não conseguiu superar essa rejeição. E ela tenta, de alguma forma, talvez um pouco menos emocionada, se vingar. Como seria essa vingança dela? Por que ela vai atrás de Sesshomaru e não Inuyasha? Qual que é o problema dela em relação a isso? Eu acho que é interessante nós pensarmos que a gente não sabe exatamente as circunstâncias em que a Zero e o Touga se conheceram. Nós sabemos, pelo que a gente vê no episódio 22, que de fato ali no castelo da mãe de Sesshomaru, eles se encontraram, Zero, Kirinmaru e Touga, para que o cometa fosse destruído, né? Aquele fragmento. Porém, vou supor que talvez na época em que a Zero se apaixonou por Touga, ele ainda não tinha nenhum tipo de envolvimento com a mãe de Sesshomaru. Simplesmente ela era uma grande Dai Yokai e o local onde o cometa se aproximava da Terra e soltava aquele fragmento era justamente um local próximo ao castelo dela. Então eles se reuniram no castelo dela para que pudessem destruir o cometa. A Zero acompanhou seu irmão, a mãe de Sesshomaru estava lá justamente pelo castelo ser o castelo dela. Touga e Kirinmaru eram os responsáveis por destruir o cometa. Talvez na época em que esse cometa passou próximo da Terra, 500 anos atrás, talvez na época Zero tivesse se apaixonado por Touga e ele tenha rejeitado ela e escolhido ficar com a mãe de Sesshomaru, de onde nasceu Sesshomaru. Então, talvez a raiva dela com Sesshomaru seja justamente porque ela foi rejeitada por Touga para que ele ficasse com a Inukimi. Então ela sente uma certa inveja
por não ter sido escolhida, ao mesmo tempo que eu acredito pelas falas que ela profere nesse episódio, pelo que ela vem mostrando pra gente, que ela fica muito incomodada com o sangue de Touga sendo maculado, que ela odeia meio yokais humanos, principalmente aqueles que carregam o sangue de Touga. Então eu acredito que, além de focar essa raiva da rejeição aos descendentes da mãe de Sesshomaru, ela também acaba focando isso em como Sesshomaru veio a, digamos, profanar o sangue de Touga ao ter relações com uma humana e gerar filhos meio yokais. Ah, Avalon, mas por que então ela nunca se vingou da mãe de Sesshomaru? Bom, a gente vê que a conversa entre as duas é bastante ácida nesse episódio, o que confirma que realmente o ódio que ela tem é em relação a ela e não em relação a Izayoi. Inclusive, a gente tem ali menções sobre o quanto ela se sente satisfeita em ver que Arin irá passar pelo caminho dos mortos, e ela questiona a mãe de Sesshomaru como ela se sentiu quando Izayoi passou por aquele caminho. E ela diz que ela não se importa, porque ela não se importa com humanos, então ela não tinha nada a dizer. Mas aí algumas pessoas ficaram em dúvida, nossa, mas então se ela tá tão satisfeita em ver a Arin morrer, já que a vida das duas estão ligadas, ela teria amado Sesshomaru? Não, eu não acho que ela se apaixonou por Sesshomaru, muito pelo contrário, simplesmente Sesshomaru é a prova da rejeição que ela sofreu de Touga. Então ela quer vê-lo sofrer, tanto tirando a mulher que ele ama, quanto tirando suas filhas dele. Ela parece projetar uma imagem do Touga no próprio Sesshomaru, talvez por eles serem realmente parecidos, serem grandes da yokais. Então ela acaba misturando o sofrimento da rejeição que ela tem em tentar trazer sofrimento para a vida de Sesshomaru. E quando eu falo sobre o Sesshomaru ter maculado o sangue de Touga e gerado meio yokais, é porque a gente vê que ela só começou a agir a partir do momento em que os filhos de Sesshomaru nasceram. Ou seja, até o ponto em que Touga teve um filho meio yokai, ela não parecia estar tão incomodada, mas quando foram os filhos de Sesshomaru, aí ela começou a agir, despertou Kirinmaru e uma série de coisas. Então é por isso que eu acredito que ela possa estar tão incomodada com Sesshomaru tendo filhos meio yokais, descendentes do sangue de Touga. Talvez ela tenha, digamos, de certa forma, tolerado a existência de Inuyasha justamente por ele ser filho do próprio Touga. Então talvez de alguma forma doentia na cabeça da Zero ela ir contra Inuyasha, principalmente sabendo que Touga sacrificou sua vida para salvar Izayoi e Inuyasha, fosse uma forma de desrespeito. Então por isso que ela nunca se ativou efetivamente contra Inuyasha. Ao mesmo tempo que a gente tem que considerar que Inuyasha ficou vários anos selado na Árvore das Eras, e que também o que eu acho que é o principal desse episódio, a Zero deixa bem claro no final que ela não gostaria de ter que usar os poderes dela, ela preferia que Kirinmaru desse um jeito nas meninas, mas ela irá mostrar os verdadeiros poderes dela. Então o que eu quero dizer? Para mim ficou muito claro que a Zero não estava utilizando o poder das pérolas do arco-íris justamente porque ela não queria recuperar os seus sentimentos, o seu coração, porque ela ainda sofre muito pelo Touga, e ter parte desses sentimentos fora dela, na forma das pérolas, era uma maneira dela aliviar essa tristeza. Inclusive por isso que ela repete por várias vezes que ela ainda é quem ela é, tentando confirmar que mesmo sem as pérolas, sem esses sentimentos, ela não perdeu a essência dela. Então ela tenta se convencer disso. Então no final ela se coloca disposta a utilizar esse poder por se sentir humilhada quando ela achou que ela ia finalmente descansar, ela ia poder morrer e ainda assim concluir a sua vingança, mas ela foi trazida de volta à vida justamente pela presa de Touga, por aquele que a rejeitou. Então são uma série de humilhações que ela vai sentindo nesse episódio, por ver a tristeza dela ser reunida na forma das pérolas naquele local, por ser trazida de volta à vida pela própria presa de Touga, uma série de situações que vão criando uma sobrecarga emocional nela, onde ela chega ao ponto de decidir então abraçar todo aquele sofrimento e todo aquele poder das pérolas para então pôr um fim às Yashahimes. Mas por que eu falo que essa pra mim é a parte mais importante do episódio? Porque ela deixa claro que ela tinha intenção que Kirinmaru fizesse isso. Ou seja, eu pressuponho que talvez aquela
profecia da Joia de 4 Almas de que um meio yokai iria destruir e ia dar fim a Kirinmaru, na verdade é mentira. Isso porque na conversa da mãe de Sesshomaru e Zero, elas trocam farpas ali sobre falsidades e ela tenta discursar sobre como ela só queria proteger Kirinmaru. Então, na verdade, eu acredito que a Zero possa ter inventado essa profecia, dito ela para Kirinmaru, justamente para garantir que Kirinmaru então fosse assassinar as filhas de Sesshomaru e, por que não, próprio Inuyasha, já que a gente vê no episódio 15, naquele flashback, que ele foi atrás de Inuyasha e só não concluiu o seu ataque porque Sesshomaru o enviou para o túmulo de seu pai. Então, talvez por isso que ela não está tão preocupada com Inuyasha, porque de certa forma ela pode acreditar ou que Kirinmaru efetivamente o matou, ou então achar que ele está lá no mundo dos mortos, então tá tudo bem, pelo menos ele já está sofrendo. Então, eu acredito que a Zero possa ter mentido sobre essa profecia e criado tudo isso. Ela pode ser realmente a grande vilã por trás de tudo isso, por criar essa ideia onde Kirinmaru e as Yashahimes acabaram se enfrentando. Pra mim, esse é o mais importante do episódio por trazer possíveis revelações, mas o episódio num todo é muito bom. Mais rápida que tenha sido a luta contra a Zero, eu acho que a gente tem que considerar que a Zero, nesse aspecto, ela tá sem os seus poderes completos, então é natural que ela tenha sido um alvo relativamente fácil, principalmente se a gente pensar que a Setsuna atacou ela pelas costas com uma nova espada que a gente não tem ideia do que é capaz de fazer. Mas achei interessante o questionamento de Sesshomaru sobre o porquê ela não utilizou a sua própria espada para matar a Zero, porque se nós lembrarmos o que a gente discutiu em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, talvez essa espada seja realmente a responsável por cortar o vínculo entre Zero e Rin. Então talvez Sesshomaru saiba disso e esperasse que a Zero fosse morta com essa espada justamente para Rin sobreviver. Mas parece que não deu muito certo, talvez porque a espada não está completamente finalizada, não sei. A gente vai descobrir no próximo episódio porque o Total vai aparecer para explicar tudo. Mas, além do que eu já coloquei aqui, eu quero só pontuar o quanto eu achei um pouco engraçado as pérolas rodopiando na cabeça da Zero. A conversa dela com a mãe de Sesshomaru é incrível, foi o ponto auge do episódio pra mim. Aquele shade, o deboche de uma com a outra, realmente muito divertido ver ela rindo da cara da Zero pela Zero ter sido morta pelas meio yokais filhas de Sesshomaru, ver como ela provoca a Zero dizendo que a Zero parece muito humana por ter ciúmes e como ela acha patético uma mulher apaixonada, enfim, uma série de situações, mas também não posso deixar de falar aqui, eu me empolguei no assunto da Zero, sobre como foi emocionante o momento em que a Rin desperta. Eu não sei vocês, mas eu percebi que o Jaqen ficou extremamente surpreso e empolgado. Sesshomaru deu uma leve mexida nos olhos, um pouco esperançoso, mas logo que perceberam que ela despertou porque ela estava morrendo, o semblante de Sesshomaru muda para algo extremamente incomodado, um olhar bravo, e ele se questiona quem foi responsável por matar a Zero e vai até o local. Esses são os pequenos detalhes que mostram quanto Sesshomaru se importa com ela. Eu fiquei bastante preocupado quando ela solta aquele semblante de quem está morrendo, mas ainda bem que deu tudo certo, já quem preocupado, porque foi por muito pouco, mas a nossa Rin está bem. E bom, pessoal, o próximo episódio, que promete ser o último, promete também uma grande cena de luta, porque a gente vê Kirinmaru descendo ao campo de batalha. Eu tô muito empolgado com o que a gente vai ter nesse último episódio. Quero saber o que vocês acharam desse episódio 23. Vocês interpretaram os sentimentos da Zero da mesma forma como eu, ou vocês interpretaram de uma forma diferente? Eu achei que era algo importante pra gente discutir nesse episódio, porque se a gente tá realmente caminhando pro final, é importante a gente entender o que ela pretende e principalmente se foi ela responsável por criar essa tal profecia, porque aí eu vou achar que elas parecem muito mais com o Naraki, movendo as peças por trás da cortina, apenas comandando todo um jogo malicioso, sem se envolver diretamente. Pessoal, eu vou pedir para vocês deixarem o like, muito obrigado para todo mundo que assistiu até o final, não esqueçam de comentar o que vocês acharam desse episódio, se vocês querem que eu faça uma análise da prévia do episódio 23, que por sinal, sem 24, que por sinal, senhores, que prévia. Então comenta aí se vocês querem, comentem tudo. Façam comentários do que vocês acharam, do que vocês gostaram ou não gostaram do episódio, o que vocês acharam da animação, que eu achei fantástica, sobre a prévia do próximo episódio. Pode comentar tudo. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem com mais uma análise de episódio e inclusive a gente podia fazer uma live, hein? Comenta aí se você gostaria. Um grande abraço, até mais.